Olá pessoal, vamos dar continuidade aí, tá? Salvo engano é a parte 3 do decreto, ok? Depois eu vou disponibilizar isso aqui no final, tá pessoal? Na última parte. Depois desse vídeo, depois dessa apresentação, nós teremos a última parte desse decreto. Eu vou disponibilizar esse material para vocês lá na descrição, tá? Vou ver se eu consigo também, né pessoal? Vamos lá, decreto 37.434 de 2016, né? Nós paramos no artigo 25. Nós paramos aqui, então próximo. Para a instalação do serviço de inspeção estadual, além das demais exigências fixadas neste regulamento, o estabelecimento deve apresentar os programas de boas práticas de fabricação, o BPF, conhecido, né? E de procedimento padrão de higiene operacional, PPHO, ou programas considerados equivalentes pelo CIE, para serem implementados no estabelecimento em referência. Então, o que acontece? Fora as exigências, tem que ter mais essas dois. O estabelecimento ele deve apresentar esses dois programas, né? Que é o programa de boas práticas de fabricação, o BPF, e o PPHO, ok? E outros programas também que se enquadrem, ok? Qualquer estabelecimento que interrompa seu funcionamento por período superior a 6 meses só poderá reiniciar os trabalhos mediante inspeção prévia de todas as dependências, instalações e equipamentos respeitados a sazonalidade das atividades industriais. Então, né, se o empreendimento for fechado ou algo assim, né, for interditado por um período superior a 6 meses, ele tem que ter uma vistoria, ok, técnica de todas as dependências para ver como é que está a situação para poder voltar a funcionar de novo, ok? Respeitada as sazonalidades das atividades industriais, que é o regramento. Será cancelado o registro ou relacionamento do estabelecimento que interromper seu funcionamento pelo prazo de 12 meses, salvo em caso de arrendamento. Então, o que acontece? Se o estabelecimento tiver interrompido suas comercializações no período acima de 12 meses, será cancelado o registro, ok? Salvo no caso de arrendamento, né? Que outra pessoa venha arrendar esse empreendimento. Nenhum estabelecimento registrado ou relacionado, atenção, tá pessoal, nenhum estabelecimento registrado ou relacionado pode ser vendido ou arrendado sem que concomitantemente seja feita a competente transferência de responsabilidade do registro ou relacionamento para nova firma. Então tem que ter, antes de fazer o arrendamento ou negociação, tem que estar concomitantemente, o que quer dizer paralelo à competência da transferência. Então tem que estar tudo registrado, tudo ok? Para fazer a venda ou o arrendamento. O estabelecimento deverá ser instalado afastado dos limites da via pública, preferentemente a 5 metros, com entradas laterais que permitam a movimentação e circulação de veículos transportadores e matérias-primas e veículos transportadores de produtos, quando possível com entradas independentes. Então, o que quer dizer? Da via pública para dentro tem que ter preferencialmente 5 metros, ok? Não é obrigatório, mas em regras, porque qualquer coisa, se o poder público quiser fazer alguma benfeitoria nas ruas públicas, né? Algo assim, novas construções, então exige esse metro aí, tá? Isso é quantitativo. E as entradas também laterais, né? E as entradas de independências e também das transportadores.
As dependências que por sua natureza produzam mau cheiro devem estar localizadas de maneira que os ventos predominantes e a situação topográfica do terreno não levem em direção ao estabelecimento poeira ou emanações. Então, para você ver que tem que ter todo um estudo até qual é a direção do vento, né, pessoal? Principalmente se, como diz aí o parágrafo único, as dependências, né, que produzem um mau cheiro estiverem em local não apropriado, né, para não espalhar para outros locais. Leitura obrigatória, tá? Que eu coloquei para vocês aí, depois vocês vão ler. Que essa aí é a parte técnica, como é que deve ser o estabelecimento, ok? O que tem que estar em tal lugar, o que tem que estar assim, qual é a metragem da construção, qual é, o grau das... Tem todo o procedimento, tá? Artigo 32 e artigo 50, você tem que ler obrigatoriamente, tá, pessoal? Não vou ficar fazendo essa leitura aí, porque é mais leitura, tá? Para você fixar. Os equipamentos e utensílios devem ser higienizados de modo a evitar a contaminação cruzada, ok? O que quer dizer contaminação cruzada? Por exemplo, se você está numa área, né, que exige uma alta higienização, você não pode sair de lá para outros locais, outros departamentos dos empreendimentos, porque lá você vai se contaminar e trazer para dentro das dependências que exigem um alto grau de higienização. Ok? Então tem isso aí. Entre aqueles utilizados no acondicionamento de produtos comestíveis e daqueles utilizados no acondicionamento de produtos não comestíveis. Isso aí, dando um exemplo para você, que acontece às vezes, até mesmo nos hospitais, né? Os médicos usam o jaleco, né? Aí na sala de cirurgia, eles saem das dependências dos hospitais, vão lá fora, almoçar, merendar, pegar todo aquele ar, né? Aquela poeira, contaminação, depois vão para os locais fazer as cirurgias, isso dá uma contaminação, né, pessoal? Então, não digo que acontece direto, mas em alguns pequenos casos, ok? Os estabelecimentos devem ser mantidos livres de pragas e vetores. Tem que ter toda uma proteção, né? Contra ratos, baratas, coisas assim. O uso de substâncias para o controle de pragas só é permitido nas dependências não destinadas à manipulação ou depósito de produtos comestíveis e mediante conhecimento do Serviço de Inspeção Estadual. Então, se você for utilizar, né, nas dependências do estabelecimento algum produto contra as pragas, você tem que fazer o aviso para o Serviço de Inspeção Estadual, ok? Também não pode ser próximo dos produtos, tem que ser em locais bem afastados, ok? Para não haver contaminação. É proibida a permanência de cães e gatos e de outros animais de companhia nos estabelecimentos. Então não pode ter, ok? Acontece muito, o cachorrinho chega, né? Tal local, aí fica por lá, né? Os funcionários pegam, dão comida para ele e tudo mais, e fica lá por perto, né? Tem que ter muito cuidado para não entrar em locais que não é apropriado para ele, ok? É proibido em toda a área industrial a prática de qualquer hábito que possa causar contaminação nos alimentos, tais como comer, fumar, cuspir e outras práticas anti-higiênicas, bem como a guarda de alimentos, roupas, objetos e materiais estranhos. Então, você já está mais do que explicado, né? Você não pode estar nas dependências, né? Tá fazendo a sua alimentação, fumando, cuspindo, essas coisas assim, né? E principalmente roupas, não pode deixar em qualquer canto, né? Porque tem toda uma higienização, né? Desses produtos. Durante todas as etapas de elaboração, desde o recebimento da matéria-prima até a expedição, incluindo o transporte, é proibido utilizar utensílios que, pela sua forma ou composição, possam comprometer a inocuidade da matéria-prima ou do produto, devendo os mesmos ser mantidos em perfeitas condições de higiene e que impeçam contaminações de qualquer natureza. Isso aí acontece, né, nos casos, a maioria das vezes, dos celulares, né, pessoal? Celulares a gente
pega em vários locais, depois pega no celular, depois pega na comida, pega não sei o que. Então isso aí, pessoal, alguns não tem cuidado com isso, né? E o celular é uma contaminação muito grande, principalmente quem anda de ônibus, né? Pega naqueles corrimão, depois pega no celular de novo, aí fica aquele negócio. Ainda coloca em cima da cama depois, tem todo esse procedimento aí, ok? Nos casos de afastamento por questões de saúde, o funcionário só poderá retornar à atividade depois de apresentar documento de saúde que ateste sua aptidão à manipulação de alimentos. Principalmente quem alguns vírus, né, quem está doente de vírus, né, que pode passar por esse material. Que acontece, você será afastado, depois tem que passar por toda uma equipe técnica de médicos, né, para ver se você está apto ou não para voltar ao serviço, porque é uma coisa séria, né? Nos estabelecimentos de leite e derivados é obrigatória a rigorosa lavagem e sanitização de vasilhames e de veículos transportados de matérias-primas e produtos. Nos estabelecimentos de produtos das abelhas que recebem matéria-prima em baldes ou tambores é obrigatória a rigorosa lavagem e sanitização dos vasilhames para sua devolução. Todo o pessoal que trabalha com produtos comestíveis desde o recebimento até a expedição deve usar uniformes claros em perfeito estado de higiene e conservação, composto por calça, jaleco, gorro, boné, toucas e botas. Isso aí acontece muito, né, pessoal, nesses supermercados, né, varejistas, que você chega lá no açougue para comprar, né, você vê que o rapaz está com calça branca, bota branca, tudo branco, né, porque isso aí não é porque exigência da empresa, não, tá no decreto, ok? Então tem que seguir o rigoroso procedimento, né? Para você ver aí, ó, deverá, então é obrigatório, não é poderá, tá, pessoal? É obrigatório, deverá usar uniformes claros, em perfeito estado de higiene e conservação. Então ele terá que usar calça, jaleco, gorro, boné ou toucas e botas, ok? Quando utilizados protetores impermeáveis, estes deverão ser de plásticos transparentes ou brancos, proibidos o uso de lona ou similares. O avental, bem como quaisquer outras peças de uso pessoal, serão guardados em local próprio, sendo proibida a entrada de operários nos sanitários, portanto, tais aventais. Então, o funcionário não pode entrar, né, com avental em locais de sanitários, coisas assim, nos banheiros, ok? Dá aviso antecipado de 24 horas, no mínimo, sobre a realização de qualquer trabalho sob inspeção permanente, mencionando sua natureza, hora e início e de provável conclusão. Dá aviso antecipado de 48 horas, no mínimo, nos estabelecimentos sob inspeção periódica, sobre a paralisação e reinício parcial ou total das atividades industriais, troca ou instalação de equipamentos e expedição de produtos que requeram certificação sanitária. Esses dois primeiros aqui quer dizer 24 horas, né, o aviso no caso de inspeção permanente, e 48 horas de aviso antecipado no caso de inspeção periódica, ok? Inspeção periódica 48 horas, inspeção permanente 24 horas é o aviso. Fornecer gratuitamente alimentação ao pessoal da inspeção quando os horários para a refeição não permitem que os servidores façam em suas residências, a juízo do fiscal junto ao estabelecimento. Quer dizer isso, se você vai fazer uma fiscalização ou uma auditoria ou algo assim numa empresa, e você vê que o horário que você vai permanecer lá é além do que você esperava, então o empreendimento ele tem que arcar com sua alimentação, ok? Então você pode exigir a sua alimentação por lá, tá? Para continuar o trabalho. Isso é bom, né, pessoal? Coisa boa. Cancelado o registro ou relacionamento. Os materiais pertencentes ao governo estadual, inclusive de natureza científica, os documentos certificados, lacres e carimbos oficiais serão recolhidos pelo CIE. Então, todo o material, quando cancela o registro, né, todo o material ele é recolhido pelo sistema de inspeção estadual, né? No caso de cancelamento de registro ou relacionamento de
estabelecimento ficam mesmo obrigados a inutilizar a rotulagem existente em estoque sob supervisão do serviço de inspeção. Também mesmo caso é no caso das rotulagens, né? Então não pode mais utilizar, ok? Ah, mas tem 20 milhões de unidades, não importa, não pode utilizar mais aquela rotulagem, tá? Porque você vai ver já futuramente que cabe sanção administrativa e a multa é um pouquinho salgada, tá? Então muita atenção aí. A notificação mencionada aos proprietários dos animais abatidos não dispensa o serviço de inspeção de encaminhamentos mapas mensais com os resultados das inspeções sanitárias ao órgão oficiais responsável pela sanidade animal. Então, essas notificações aí não dispensam o serviço de inspeção, ok? Então tem que estar sempre, mensalmente, né, encaminhando para os órgãos responsáveis, para ter controle. É proibido o retorno ao estabelecimento de origem de produto que reinspeção seja considerada imprópria para o consumo, devendo-se promover a sua transformação, aproveitamento condicional ou inutilização. Então, se foi constatado, né, no momento do transporte, né, um produto impróprio para o consumo, ele não deve ser retornado ao estabelecimento, ok? Aí, pessoal, tem um quesito aí, porque se, por exemplo, for produto de outro estado que esteja entrando no nosso estado, ele retornará, ok? Ao local de origem. Agora, se o estabelecimento for dentro do estado, o produto não retornará para o estabelecimento, ok? Em alguns casos, a gente vai já ver. Porque será feito, né, toda uma análise, né, para ver o que será feito com esses produtos, ok? Na reinspeção de carne ao natural ou conservada pelo frio, será condenada a que apresentar qualquer alteração que faça suspeito processo de putrefação, ok? Então, se a carne já está em processo de putrefação, né, isso aí com certeza será apreendido, né? Isso aí que é. As despesas decorrentes da apreensão, interdição e inutilização de produtos, subprodutos de origem animal, incluídas as de manutenção, serão custeadas pelo respectivo proprietário. Então, isso aí já está batido e rebatido, né, pessoal? Só tem um momento que o proprietário não irá arcar, que é quando será feitas as pesquisas, né, dentro do estabelecimento. Eu expliquei em outros vídeos, né? E isso aí será pelas custas da DAF mesmo, né? O resto o proprietário tem que pagar. No local onde se encontrar depositado produto de origem animal procedente de estabelecimento sob inspeção estadual ou federal, a reinspeção se destinará especificamente a... Vou ler de novo para vocês esse artigo aí. Tem que ter atenção, tá, pessoal? No local onde se encontrar depositado produto de origem animal procedente de estabelecimento sob inspeção estadual ou federal, a reinspeção se destinará especificamente a... Então, qual é a intenção da reinspeção? Ela vai conferir o certificado sanitário, ok? Vai identificar o rótulo e a marca oficial, bem como a data de fabricação, prazo de validade e composição, verificar a condição de integridade e padronização do envoltório e recipiente, verificar os caracteres sensoriais de uma ou mais amostras, né? Isso aí tem que ter. Em outras coisas a gente viu em outros vídeos 3, né? Que o terceiro é para contraprova, okay? Então, coletar a amostra para exame físico, químico e microbiológico, mantendo-a sob condição apropriada de conservação. Então, isso aí tem que ter, é o mínimo, tá, pessoal? Quando você for fazer a reinspeção, você tem que seguir esse padrão aí, no mínimo, tá? Esses 5 aí. Então, bata print, que isso aí é a questão 42. Tô brincando, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não pensar que eu vi a prova, não, que não há bronca. Vamos lá. Devem ser coletadas 3 amostras
Aí, ó, eu acabei de explicar anteriormente. 3 amostras. Devem ser coletadas 3 amostras. Então, voltando aqui. Tá vendo o inciso 4? Verificados os caracteres sensoriais de uma ou mais amostras. Então, é obrigatório coletar 3 amostras, ok? Com os mesmos cuidados de identificação assinalados no parágrafo anterior, representando 2 delas contraprovas que permanecerão em poder do proprietário e da Agência de Defesa ADAF, lavrando-se termo de coletas em 2 vias, um para cada parte. Quando o proprietário discordar do resultado do exame, poderá requerer dentro do prazo de 48 horas. Então, se o proprietário, discordar da decisão da ADAF, ele tem um prazo de 48 horas após o recebimento do resultado para análise de contraprova, ok? O requerimento será dirigido ao diretor-presidente da ADAF, protocolado na UVLS ou EACL da jurisdição. Não é nas duas, é uma ou outra, tá? Confirmada a condenação da matéria-prima, produto ou partida, a ADAF determinará sua destruição, aproveitamento condicional ou transformação em produto não comestível. Então, se for constatada, a condenação mesma do material, então a ADAF ela determinará o que? A destruição, o aproveitamento condicional ou transformação em produto não comestível. Então, ela tem esses 3 critérios aí para ser feito, ok? A ADAF poderá determinar o retorno ao estabelecimento de origem para efeito de recebimento ou aproveitamento para fim não comestível de produtos apreendidos em trânsito. Pessoal, vou deixar para esse artigo 60 para outro vídeo, tá? Para não ficar muito grande, tá bom? Valeu aí, até a próxima.